É uma responsabilidade muito grande, mas um orgulho também muito grande. As expectativas do Flamengo são sempre ganhar. Seja lá a competição que nós vamos entrar, é para ganhar. Foi excelente, foi muito bom. Ele tem ideias muito modernas, os anos que teve na Europa faz com que tenhamos ideias muito parecidas. E foi ótimo. O elenco é excelente. Esse é o grande ganho, né? Sim. Você ter um cara de dentro ali que estudou o futebol internamente e que hoje tem uma visão um pouco mais moderna, como ele mesmo fala, para essa gestão. Agora, profissionalizar é o caminho, é o movimento correto e agora é aguardar quais serão os passos dados pelo novo homem forte do futebol do Flamengo. Talvez a única vírgula de chateação que eu tenha na minha passagem no Flamengo foi essa. Porque o que eu sempre prezei e prezo na minha vida é o respeito, essa parte humana aguçada em tentar de alguma forma entender as pessoas, entender o ambiente e respeitá-las da maneira que elas gostam de ser respeitadas. Salve nação, saudações rubro-negras. Temos aqui um corte do programa ESPN FC repercutindo a chegada do novo diretor do Flamengo, diretor de futebol, o José Botto, ele que chegou hoje no Rio de Janeiro, e vamos ver aqui a repercussão e análises do programa ESPN FC. Tem também o Davi Luiz, cara, decepcionado com o tratamento final feito, né, pela diretoria do Flamengo. O Davi Luiz, ele gravou um vídeo hoje à tarde e ele não gostou do tratamento final. Galera, vamos trazer tudo aqui agora para você. Quero convidar você que é Flamengo, que é rubro-negro, inscreva-se no canal, deixa o like e ative o sininho, tá bom? Seja bem-vindo. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, deixa eu voltar aqui, simbora. Muito complicado isso acontecer no futebol brasileiro. E falando em portugueses, em gestão, em quem chega para mandar em futebol, tem mais um português chegando. José Botto já desembarcou no Rio de Janeiro, é o novo diretor de futebol do Flamengo. Parece que nessa gestão do BAP também vai ser assim. O clube controla, traz profissionais, mas ele, BAP, ele, gestores do Flamengo, é que indicam como isso vai ser manejado, apesar do BAP ter dito que o Botto vai ter carta branca para mandar no futebol. Vamos ouvir o Botto na chegada. É uma responsabilidade muito grande, mas um orgulho também muito grande. As expectativas do Flamengo são sempre ganhar. Seja lá a competição que nós vamos entrar, é para ganhar. Essa é a minha maneira de ser, é a maneira de ser do Presidente e do Filipe Luís também. Como a gente soube que e viu através das suas redes sociais que você encontrou com o técnico Filipe Luís na Europa, né? Como é que foi esse encontro e as primeiras impressões ali nessa troca de ideias com o nosso treinador? Sim, ele estava na Corunha, eu estava no norte de Portugal, combinámos encontrar, foi excelente, foi muito bom. Ele tem ideias muito modernas, os anos que teve na Europa faz com que tenhamos ideias muito parecidas. E foi ótimo. O elenco é excelente e a expectativa é sempre poder puxar mais por eles, que eles possam ainda dar mais, que eu penso que este elenco ainda tem alguma coisa para dar, mais alguma coisa para dar. E é isso que nós vamos trabalhar, é para isso, para dar alegria à nação. Que assim já seja. Aprendeu a falar nação, já conheceu o Maracanã hoje e está falando aí, a gente está mostrando aí, 58 anos de idade, mais um português trabalhando aqui no Brasil. Ele que já passou na Croácia, o último trabalho dele, antes na Grécia, Ucrânia e Portugal. Eugênio, é um bom nome, assim, você vê com bons olhos essa intenção da diretoria do Flamengo de profissionalizar os setores. Eu acho que esse é o grande ganho, né? Sim. Você ter um cara de dentro ali que estudou o futebol internamente e que hoje tem uma visão um pouco mais moderna, como ele mesmo fala, para essa gestão. Sim, eu acho que esse aspecto é fundamental, algo que eu cobrei muito durante toda a gestão anterior, que o comando do futebol fosse profissional, como o Flamengo profissionalizou a gestão da sua gestão financeira, econômica, e melhorou muito o seu potencial nessa última década. Mas dentro de campo a coisa ainda estava sendo tratada, e foi tratada durante toda a gestão do Landim, de maneira comandada por amador e não por profissional. Agora chega um profissional. Se esse é o profissional ideal, a gente vai aprender com o tempo.
é um profissional que não está acostumado ao mercado brasileiro, que chega agora, né, que chega num clube cuja exigência é enorme, do tamanho da sua torcida, do tamanho do que ele gera de paixão. Então, ele precisa dar respostas rápidas, certeiras e que tragam resultados imediatos, porque vai ser cobrado por isso. Claro que é preciso que a diretoria do Flamengo, no caso ali o novo presidente, né, o BAP, ele faça ali uma avaliação no dia a dia do que está sendo feito e, se for o caso, para tentar dar um suporte a esse profissional. Mas a gente vai, obviamente, acompanhar de perto todos os caminhos que ele for assumindo, que ele for adotando. Agora, profissionalizar é o caminho, é o movimento correto e agora é aguardar quais serão os passos dados pelo novo homem forte do futebol do Flamengo, que sejam dados de acordo com critérios profissionais. Sim. E não amadores. E isso não é só na contratação de A ou B, é na gestão do dia a dia do futebol do Flamengo. Na gestão do vestiário, na coordenação do elenco com comissão técnica, com diretoria, nessa relação do departamento de futebol com a gestão do clube maior, no caso da sua diretoria maior. Então, é um trabalho do dia a dia que exige muitas atribuições, muitas capacidades, e a gente vai ver, conforme o tempo for passando, qual vai ser o comando. É natural que tenha um tropeço aqui, um deslize acolá, porque é um processo de adaptação. Que é o Brasil. E o Flamengo, a gente sabe como é que é, né, Pascoal? Assim, a torcida do Flamengo já lá atrás, antes dele chegar, falou, mas ele que vai resolver se o Felipe Luiz fica ou não, porque o BAP falou que vai dar a ele todos os poderes sobre o futebol. E aí, ao mesmo tempo, a torcida do Flamengo agora fica muito satisfeita de já tê-los visto conversando na Europa, de ver essa declaração do Boto no sentido de que eles têm ideias parecidas, modernas, sobre o futebol. Primeiro que o presidente do Flamengo, o atual presidente do Flamengo, o BAP, disse claramente que o Felipe Luiz ficaria. E a primeira coisa que ele falou naquela entrevista coletiva, vocês vão me perguntar, primeira coisa, o Felipe Luiz vai ser o treinador. Então ele já eliminou qualquer possibilidade naquele instante. Sim. Né? Então o Boto já sabia, mesmo contratado, né, que ele viria depois, mas que o Felipe Luiz seria o treinador. Bom, ele vai se adequar ao pensamento do Felipe, o Felipe o Felipe tem a versão mais latente do Flamengo. O Felipe Luiz encarna o Flamengo e o Flamengo encarna o Felipe Luiz. Para quem não sabe, o Felipe Luiz é flamenguista desde criança, né, gente? Sim. Eu conheço o Felipe Luiz desde menino, então eu posso dizer para você, ele sempre foi Flamengo, sempre teve essa paixão pelo Flamengo. Então eu espero que eles tenham, eu não sei qual é o nível de investimento que o Flamengo vai ter, o BAP tem hora que fala que vai ter que gritaram lá, Firmino vem, ele deu só um sorrisinho assim pra trás, Vacal, chega de pagar, qual é o nível de investimento que o Flamengo vai ter para essa temporada, como é que está o caixa do Flamengo para isso, como é que as coisas vão ser encaminhadas pela nova administração do clube, né? Porque é tudo novo. Não, mas o BAP sabe, claro, o BAP estava junto em alguns momentos, em outros momentos não. Não, internamente sabe como funciona o Flamengo há muito tempo. Ficou um pouco mais distante, mas ele está sempre no movimento. Até coisa de 6 meses ele era um dos vice-presidentes do clube. Então tem mais ou menos um entendimento. E outros que estão com ele também. Também. Então, a gente espera que esse entendimento seja rápido. Eu não sei, assim, o Boto, ele vai ter primeiro que conhecer o Brasil. Sim. Da seguinte forma, saber que tem jogo em Fortaleza com um sol de 48 e ele vai ter que jogar em Porto Alegre com 2,5 de Caxias temperatura. do Sul. Vai ter que jogar em Caxias. Dar uma passadinha em La Paz para jogar pela Libertadores. Vai ter que jogar a 4.100 metros. Se for para Oruro, vai ter que jogar a 4.100 metros de altitude, o que não acontece no futebol europeu. Essa diversificação, não só no Brasil, mas de modo sul-americano, do que pode acontecer com o Flamengo. O Flamengo ainda vai jogar o Super Mundial. Vai. E de que forma o Flamengo vai chegar no Super Mundial? Eu falo por mim, o presidente do Flamengo, não vou a passeio no Mundial. Eu não vou passear no Campeonato Mundial. Eu vou botar um time para tentar ganhar. Eu estou vendo que o Botafogo tem um baita time. Estou vendo que o Flamengo tem um baita time. Eu tô vendo que o Palmeiras está montando um baita time. O Palmeiras está abrindo cofre. Eu vou lá para... Não. Então tem que começar a estruturar de agora, Isso, né? Tem que pensar, está perdendo alguns jogadores, precisa de reposição.
E o Davi Luiz é um desses jogadores. Não era um titular absoluto, mas era um jogador importante nessa formação de todo o Flamengo. E o Davi ficou muito chateado com a maneira como saiu. Eu não conversei com o Mbappé ainda, estou trazendo aqui a versão do Davi Luiz. Desde que ele foi empossado, eu não conversei com o Mbappé. Enfim, estava de férias, isso vai acontecer em algum momento, porque é importante a gente ouvir todos os lados. Mas o Davi Luiz hoje deu uma declaração falando da maneira como ele vai sair do Flamengo. Vamos fazer o seguinte, foi tudo hoje. Ele primeiro fez um post de agradecimento à torcida no Instagram, na rede pessoal, e depois deu uma entrevista falando sobre a maneira como ele soube da saída. Vamos ver as duas coisas. Ser o Davi de sempre, que é o que ardia meu coração, era poder ajudar, poder fazer com que as pessoas vivessem aquilo que elas merecem viver, porque sem eles, sem todas essas pessoas, sem todos os funcionários, sem a nação, eu não poderia conquistar os títulos que eu conquistei, como a Libertadores, Copa do Brasil, comemorar com vocês e principalmente com a minha família perto, que eu não pude ter inúmeras vezes, conquistando títulos lá fora. Do fundo do meu coração, muito obrigado. E eu me despeço de vocês da mesma maneira que eu cheguei aqui, beijando o manto, que me deu muita alegria. Cara, eu respeito muito o Davi Luiz, cara. Parabéns, Davi. Você honrou o manto, cara. Muito obrigado pelos serviços prestados. Você sempre, na chegada do Flamengo nos hotéis, você sempre desceu para dar aquela moral para a torcida que sempre espera o Flamengo nas portas de hotéis. Então você tá de parabéns. Muito obrigado, Davi Luiz. E desejando sorte. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau. Tamo junto. Acho que talvez a única vírgula de chateação que eu tenha na minha passagem no Flamengo foi essa. Porque o que eu sempre prezei e prezo na minha vida é o respeito, essa parte humana aguçada em tentar de alguma forma entender as pessoas, entender o ambiente e respeitá-las da maneira que elas gostam de ser respeitadas. Então, para mim, saber da minha não renovação, porque eu já sabia muita coisa, porque tinha coisas acordadas com a antiga direção, de coisas verbalizadas já um acordo verbal que a gente ia cumprir depois de uma conversa no final do ano, que era uma renovação já na mesa, mas conversar por inúmeros fatores, porque a gente tem que ver o que é bom pra gente, o que é bom pro clube, mas de uma forma muito direta e profissional e humana. E aí tem essa transição de direção, pessoas que ficaram no clube, que têm meu contato direto, que falam comigo, que me ajudaram, que eu ajudei, que tiveram relação comigo. E você ficar sabendo pelo Instagram, se eu não tivesse Instagram, rede social talvez eu não saberia até hoje. Então, eu acho que não foi legal. E aí eu paro para pensar, só tem duas formas. Ou foi intencional ou foi amadora. Não tem outro caminho dessa maneira. E infelizmente não foi da maneira que eu desejava, mas do fundo do meu coração eu desejo muita sorte ao Flamengo, à nova direção. Nunca é fácil chegar numa casa e ter que arrumar tudo de uma maneira muito rápida. Tô só curtindo as férias, mano. Mas bastante proposta. Tem. Graças a Deus. Uma das propostas foi do Vasco? Não chegou nada formal do Vasco, não. Mas procuraram o teu empresário? Aí eu não sei, que eu nem falei com ele, que ele tá me ligando, eu falo assim, não me enche o saco, eu quero curtir com a minha família. A partir do dia 1º você fala comigo, só em 2025. Fortaleza. Só em 2025. Acho que não daria um sim para um rival carioca? Acho que não. Por tudo que eu vivi aqui, eu acho que não. Olha aí, respeito. Aí, já deixando o recado de que pro Vasco é difícil, mas que não Cara, deixa eu desabafar aqui alguns segundos. Cara, falta de respeito com o Davi Luiz, hein, cara? Falta de respeito, hein? Custava conversar com o cara, custava. Olha aí que climão que ficou agora, né? Davi Luiz falando que ninguém falou pra ele nada. Ele ficou sabendo pela rede social. Falta de respeito e falta de profissionalismo, hein? A intenção de encerrar a carreira por agora, né? Mais uma vez, a gente está ouvindo aqui o jogador, a diretoria do Flamengo, ela não se pronunciou oficialmente, eu não tenho nenhuma informação, se vocês tiverem, fiquem à vontade, mas o fato é, o Davi Luiz, depois de 3 temporadas, de tudo que conquistou, dar uma entrevista como essa, dizendo que ficou sabendo pelo Instagram, talvez, assim, um pouco descabido, apesar de o tempo ser curto. Essa diretoria assumiu tem 10 dias, mas acho que esse passo deveria ter sido dado com mais cuidado. Tem umas coisas no futebol que, se você juntar fragmentos da primeira fase até a última frase, você traça uma história do que falou o Davi Luiz, né?
a história dele no Flamengo, as conquistas dele no Flamengo, o sonho dele de jogar no Flamengo, tudo isso foi muito bonito. Quando ele passa para a segunda parte da entrevista, ele já começa a falar. Havia um acordo verbal com a diretoria antiga, comigo, com a diretoria passada. Então, só para usar a última frase, ou foi intencional ou foi amadora a posição, né? E é isso que o Eugênio acabou de falar. O Flamengo está contratando um profissional para tratar isso com o jogador. Porque o meu pai era muito claro nessas coisas. Fica vermelho 5 minutos na frente do cara, fala para ele, não vou renovar o seu contrato. Você ficou vermelho 5 minutos, mas não amarela a vida inteira. Você não pode amarelar a vida inteira e fala para ele. Qual é o problema de você chamar o Davi Luiz, um cidadão de 37 anos, um profissional com a história que ele tem no futebol? Você dizer para ele, Davi, nós não vamos renovar o seu contrato. Me fala que você tinha acordado, eu não vou renovar por isso, isso. Poxa, mas ele argumentava, mas a diretoria passada pensava de uma forma e nós pensamos de outra. Nós não vamos renovar o seu contrato. Mas fala para ele. Perfeito. Fala para ele. Isso você vai dizer assim, é uma notícia impactante? Mas você falou para a pessoa. Você não falou para ninguém, nem falou no Instagram ou em qualquer outra plataforma. Você falou para o jogador, é o ser humano que está ali. E aí ele bota um ponto que é muito importante, né? Porque assim, ao mesmo tempo que ele não está atendendo o empresário, porque diz que está de férias, e o empresário pode ter sido comunicado, não sei como foi isso, as pessoas também têm o contato direto dele. Então, num caso como esse, você sabe onde achar o atleta. E aí tem uma pessoa específica que é o Felipe Luiz. Exato. É uma pessoa específica, porque a diretoria está mudando. E ele falou para a Roberta Barroso hoje, durante essa entrevista, depois dessa entrevista, que não recebeu o contato do Felipe. Não, ele falou, ninguém me procurou. Aí perguntaram, nem o Felipe Luiz, ninguém. E ele vem na mesma entrevista, na sequência, e fala, há pessoas que vão continuar, que poderiam ter me comunicado, porque muitos estão saindo. Então, há ali um momento de transição. O Boto acabou de chegar. O Boto não podia ter sido a pessoa responsável. Não, ele desembarcou ontem, não foi? Hoje de manhã, atrasou o voo ainda. Hoje. Chegou, foi direto para o Maracanã. À tarde. Então, como é que faz? Alguém tomou a decisão. Quem foi que tomou essa decisão? Se está, de certa forma, acéfalo ali. Isso é oficial? Não foi oficializado? Eu acho que ali, indiretamente, embora ele não tenha feito isso, mas indiretamente, é um recado para o Felipe. O Felipe está ali, é parceiro dele, né? Trabalhou com ele esse tempo. Todo mundo fala da importância do Davi fora de campo, sim, como um líder do elenco, como alguém que ajuda os jovens, que indica caminhos. Então, eu imaginava, inclusive, que se passasse mais essa temporada e o Davi continuasse no Flamengo no sentido de ficar até a aposentadoria, que ele pudesse, de alguma maneira, integrar uma comissão, porque me parece também ser um jogador com esse perfil, assim como o Felipe. Nos bastidores, né? Eu acho que não tanto o perfil técnico-tático do Felipe, mas de gestão interna. Talvez sim. Acho que até ele nem teria interesse de ser treinador. Mas, então, acho que, de repente, fica no ar aí. Pô, o Felipe podia ter me ligado, já que eles concordaram lá que eu não vou ficar, me avisa aqui, não precisa ser uma coisa oficial, você não vai ficar não. Mas se não tem diretor de futebol, isso cabe exatamente ao presidente. Não tem um diretor indicado, não chegou o cidadão que vai administrar essa pasta, isso cabe ao presidente. Por isso que eu digo para vocês, o presidente não precisa ir todo dia no vestiário, mas tem dia que ele tem que ir. Esse é o dia do presidente comunicar. Davi, nós não vamos renovar o seu contrato. Qual é o problema de se dizer isso? Gente, zero de problema. O Davi é um cidadão que já tem a vida dele construída. Claro que ele queria jogar mais uma temporada no Flamengo, é óbvio que sim. Já tem 37 anos e ele não terá nenhuma dificuldade para encontrar um clube para jogar na primeira divisão do futebol brasileiro e da primeira prateleira para jogar. Não vejo dificuldade para o Davi fazer isso. Né? Porque ele é um cara... Tanto que citaram ali o Vasco, ele diz que acha difícil, citaram o Fortaleza. O Fortaleza pode ser um bom caminho. Pode ser uma boa condição para ele. O Fortaleza dá condições de estrutura, condições de trabalho e tem realmente um suporte muito grande, um treinador que é longevo, uma diretoria que sabe o que faz. Então, de repente, pode ser uma possibilidade. Enfim, né? Eu tenho eu e o Davi Luiz, antes da Copa do Mundo, aqui no Brasil, teve a Copa, um campeonato, como é que chama? Não era? Copa das Confederações. Das Confederações? Tá. 2013. Eu fiz uma entrevista com o Davi Luiz. Sim. Na Copa das Confederações. O dia que ele chegou na seleção brasileira.
O dia que ele chegou, eles passaram lá naquele corredorzinho e eu entrevistei o Davi Luiz. E ele falou para mim assim, pode me cobrar, a gente vai ser campeão da Copa das Confederações. Ó, que legal. Eu falei, mas na chegada, Davi, você está falando isso? Eu falei, eu estou dizendo isso, a gente vai. Acredita em mim, nós vamos ser campeões. Então, quer dizer... Ainda bem que foi 2013, não 2014. 2013, antes da Copa de 2014. Ainda bem que foi em 2013, pelo menos. Ainda bem, né? Porque no ano seguinte não deu bom. O ano seguinte foi um negócio... Aquele esse negócio pra lá já passou, já tem 10 anos não consigo, toda vez que eu fecho o olho, parece que o Miller passa... Lá vem ele de novo. Lá vem o Miller de novo. Deixa pra lá. Virou passeio. Pensando no Flamengo, o Flamengo vai precisar de peças de reposição. O Flamengo perde um centroavante no nível do Gabriel, perde um zagueiro do nível do Davi. Do Davi. Não sei se existem possibilidades de algumas outras saídas, o que vai acontecer. Fabrício Bruno, desde o ano passado, já mostra que quer sair, que quer jogar na Europa, né? O Léo teve possibilidade também acho mais difícil. O pessoal não quis deixar, né? Se fala no Pulgar, interessado em sair. Acho que há interesse, mais pessoal, né? Há interesse, pelo menos, da torcida na saída do Alan. E aí vai. Aí você tem que remontar pelo menos essas peças. A gente já falou de uns 6 jogadores, né? Sim, e quando acontece isso numa troca de diretoria, com o campeonato carioca começando no dia 11 de janeiro, é sempre conflituoso, no ano de né? Mundial, no né? ano de Mundial. Tem muita coisa pra Mundial, tem que ser olhado com carinho. Minha senhora, bota sempre na primeira página do Campeonato Carioca, a gente já viu o Sub-23 jogando, sorrindo lá, e é o né? que vai acontecer de novo, vai começar o Carioca com os meninos. A gente pode falar disso na segunda-feira, porque agora eu tenho que fazer um intervalo. É verdade. Rapidinho, mas eu tenho um recado. Tá aí, galera! Corte do futebol do ESPN FC, da ESPN Brasil, né? Então, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nada. Cara, achei uma falta de respeito, uma falta de profissionalismo o que aconteceu com o Davi Luiz na reta final, né? Chega no cara e fala, Davi Luiz, é o seguinte, você tinha um contrato até o fim deste ano, nós, a nova diretoria do Flamengo, estamos assumindo agora e nós não vamos renovar com você. Simples assim, cara. Ele iria entender, não iria ficar chateado. Agora, do jeito que aconteceu, ele ficou chateado. É nítido. Na entrevista que ele deu, ele falou, cara, os caras têm o meu contato, os caras falavam comigo, eu ajudei os caras. E por que não me ligaram? Por que não falaram nada comigo? Simplesmente fiquei sabendo através das redes sociais. Se eu não estivesse Instagram, Twitter, eu nem ficaria sabendo. Palavras do Davi Luiz. Falta de respeito em primeiro lugar, né? Do outro lado tem uma pessoa, um profissional. E falta de consideração pela história que ele criou no Flamengo, né? Cara, 2 Copas do Brasil, 1 Libertadores, Campeonato Carioca. Ele merecia mais respeito, vocês não acham, galera? É isso. E sobre a chegada do novo diretor de futebol, José Boto, ele que chegou falando que a meta é, cara, o Flamengo entra nas competições para ganhar o campeonato, os campeonatos, né? Falou do Felipe Luiz, gostei de ouvir o que o José Boto falou do Felipe Luiz, que eles têm as mesmas ideias, que o Felipe Luiz tem uma cabeça boa, que ele tem uma boa experiência porque jogou na Europa há muito tempo, né? Gostei demais de ouvir esses trechos aí da entrevista dele. E você, meu caro amigo e amiga, gostou também? Então deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!